Salve rapaziada, bora para mais um Preto com Verde deste final de semana, do dia 16 e 17 de julho de 2022. Tá cheio de jogos para a gente acompanhar. Então, antes de tudo, lembre-se de baixar o aplicativo do 365 Scores que está aqui. Lembre-se de visitar a loja das camisetas para fazer a sua encomenda também lá do meu bruxo Rafael. Se inscreva no canal, compartilhe e vamos começar com os resultados da semana. Fizemos 1% mais ou menos, porque o jogo desta manhã foi horrível, como vocês podem ver aqui. Cartão vermelho no primeiro tempo, pênalti perdido, acabou 0-0, um jogo que tinha grande tendência. Se ele faz o gol de pênalti, depois rolou uma pressão muito forte do visitante no final, poderia sair o nosso ambos, mas a gente conseguiu fazer 1,17%, beleza? Então, bora lá para as dicas que tem muito jogo. Dá uma olhadinha aqui no aplicativo da 365 Scores quem está voltando. Tem campeonato romeno voltando. Domingo volta o campeonato da Dinamarca. Tá voltando o campeonato austríaco. Tá voltando o campeonato da Sérvia, já voltou. Suíça, Alemanha B, que é um dos campeonatos que a gente mais aposta em ambos marcam. Então, tá voltando o futebol europeu. Graças a Deus. Então, fique ligado que vai ter cada vez mais dicas aqui e os finais de semana vão ser cada vez mais recheados de apostas. Vamos começar então a nossa peregrinação aqui no primeiro jogo que eu escolhi, que foi 6 da manhã, Ulsan contra Suwon, na Coreia do Sul, K1, 6 da manhã, amanhã. Nós vamos na vitória do Ulsan. Eu vou dar uma corrida aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E para a gente fazer mais dinâmico, porque tem muito jogo e muito jogo bom. Então, o Ulsan, ele é o líder contra o 11º em casa, a odd está 1,60, segunda melhor forma contra a pior forma nos últimos, aliás, a quinta melhor forma contra a pior forma. Nos últimos 5 jogos, o Suwon não ganhou nenhum, fez 2 pontos, tomou 7 gols e o Ulsan pegou umas pedreiras pelo caminho aí, acabou empatando, mas em casa é um dos melhores times. Ainda às 6 da manhã, no Japão, J2, Grula contra Vegalta Sendai. O Vegalta que errou um pênalti no último jogo, acabou empatando em 1-1. Então agora a gente vai em ambos marcam, que ele tome gol novamente do Grula Morioka, porque é um time que tem feito muitos gols, era um dos piores times da competição, vem evoluindo, vem crescendo, vem subindo, jogando em casa deve marcar. E o Vegal tá fora, se a gente for olhar aqui os últimos resultados, ele tomou gol do Ryukyu, que é um time muito ruim, do Machida, do Tokushima e do Shiba. Então ele está tomando muito gol fora de casa, ambos marcam a 1,70 na Betano. E o meu último jogo aqui no Japão às 7 da manhã, na J1, é Sagan Tosu e Yokohama Marinos. Este jogo eu escolhi na Bet365 criar aposta com o Yokohama ganhar um dos tempos da partida e mais de 1,5 gols. Na Betano não é possível colocar ganhar um dos tempos no criar aposta, por isso que eu fui para a Bet365. Então, o Yokohama ganhar um dos tempos e ter mais de 1,5 gols na partida, odd 1,70. O Yokohama é o líder disparado, tá a 5 pontos do Kashima Antlers. Tem um dos artilheiros da competição, que é o brasileiro Léo Ceará. Fora de casa vem muito bem, não perde há 4 jogos. Então a gente vai confiar aí que pelo menos um dos tempos ele vence. E 2 gols na partida, porque o Sagan Tosu hoje é o 8º colocado, enfrentando o líder, recebendo o líder, e em casa o Sagan Tosu tomou 6 gols e fez 15 em 10 jogos, então grande chance de over. O Yokohama, fora de casa, fez 23 e tomou 17. Jogo para gols e esperamos que o Yokohama já abra 1-0 no primeiro tempo para a gente não ter dúvida. Olha só quem está chegando na área, é o meu parceiro Rodrigo do Chips BR, do Twitter e do Instagram, que ele vai deixar 2 dicas, uma simples e uma dupla para o sabadão. Também tem jogo na madrugada, por isso que ele vai falar agora aqui no Preto com Verde. Bora, Rodrigo! Fala pessoal, Rodrigo aqui na área Tips Brasil, passando aqui para deixar 2 dicas para esse final de semana, na verdade as 2 dicas para o sábado. Uma é no jogo simples na Coreia do Sul entre o Jeonbuk contra o Seongnam, ou seja, um time que briga ali pela liderança do campeonato. Jeonbuk, time na segunda colocação junto do Ulsan. Vou no
João Book para marcar 2 gols na partida, acima de 1,5 gols, pagando na casa de 1,60 pela Betano. Ou seja, é um time que ataca bastante, tem um grande volume ofensivo e tem a terceira melhor média de gols do campeonato, enfrentando lanterna da competição. Então vejo bastante potencial nessa entrada aí para ele marcar 2 gols, beleza? E na segunda entrada é uma duplinha da Suécia e do Brasileirão, Djurgården para marcar 2 gols e o Flamengo para vencer a partida. Cotação de 2,13 essa dupla aí. Djurgården, time que tem a melhor campanha como mandante do campeonato, tem um excelente desempenho ofensivo, e já o Flamengo enfrenta o Coritiba, Flamengo que vem embalado aí com uma grande vitória diante do Atlético Mineiro e precisa somar no Brasileirão. Time que não vem tão bem no Brasileirão, porém tem elenco, tem força e dentro de casa deve vencer o Coritiba sim. Então essa é a minha dupla para o final de semana, junto com o jogo da Coreia. Beleza? Valeu, tamo junto e bons resultados. Então tá aí uma simples e uma dupla, uma dica do Rodrigo, para a gente apostar no Jeonbuk novamente, que é um time que a gente tem apostado bastante, e o Rodrigo aposta em mercado sul-americano, acompanha bastante o Campeonato Brasileiro, então essa dica do Flamengo também. Seguindo aqui, 10 da manhã, Norrköping e Malmo, né? O Malmo que nos deu o green aí essa semana no jogo pela Liga Europa, pela Conference League. Então agora, não, pela Champions League, contra o Vikingur, nós vamos em ambos marcam contra o Norrköping, porque o Norrköping vem aí de uma sequência de, nos últimos 5 jogos, foram 4 ambos marcam, em casa tem feito muitos gols, e o Malmo tem sofrido muitos gols, inclusive tomou 3 gols de um time um time inferior, de uma liga inferior, que é a liga islandesa, tomou 3 gols fora de casa e vem tomando gols seguidos. Tá cansado também o time, então eu vejo com valor esse ambos marcam a 1,65 do Malmo fora de casa contra o Norrköping. 11 horas. Jerv e Sandefjord na Noruega. 11 horas, então nós vamos de dupla chance do Sandefjord. Esse dupla chance está pagando 1,60. É o 11º contra o 15º. Só que na forma recente, o Sandefjord vem em sexto contra o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Jerv tomou 11 gols e fez 4 pontos. O time do Sandefjord é muito melhor. Fora de casa, só perdeu para o Sarpsborg o último jogo e foi 4-3, ainda buscou o jogo o tempo inteiro. É uma equipe que é muito boa, do Sarpsborg, que a gente já apostou. Então, vem muito bem, ganhou do Viking fora de casa, ganhou do Odd Greenland fora de casa. É um time que vem bem constante, só perdeu para o Rosenborg por 3-0 nos últimos jogos fora de casa. E o Jerv em casa vem de 5 jogos, 6 jogos, 5 jogos na competição, na primeira divisão, e um amistoso que ele perdeu ou empatou 4 desses últimos 5. Então tem valor essa dupla chance do Sandefjord. 1 da tarde ainda na Noruega, Rancan e Bodo. Mais uma vez eu recorri aqui a Bet365 para criar uma aposta, porque eu coloquei que o Bodo vence um dos tempos, mais de um gol na partida, ou seja, aquele 2-0 ou aquele 1-1 com o Bodo ganhando um dos tempos, e mais de 2 escanteios para o Bodo, ou seja, 3 escanteios para o time do Bodo, porque tem uma média boa fora de casa, e o Rancan cede bastante escanteios em casa. Beleza? Então essa odd está 1,66 no criar aposta da Bet365, para o Bodo ganhando os tempos, 2 gols e ter 3 escanteios ou mais do time do Bodo, porque é um dos melhores times da competição, jogou também pelo meio da semana, viajou até as Ilhas Faroé e perdeu 3-1, quase deixou escapar a classificação. 3 da tarde na Islândia, o Hafna contra o Vikingur Reykjavik, justamente esse time que empatou em 3-3 com o Malmo. É o segundo colocado da competição, contra o nono. É a melhor forma recente, superando inclusive o Breiðablik, que é o nosso time favorito da Islândia, contra a 10ª forma. Eu escolhi aqui o empate anula do Vikingur, que já nos deu esse green esses dias, a 1,70 na Betano também. Vem muito bem. A última derrota do Vikingur foi em abril contra o Akranes. E de lá para cá o time vem voando. Só perdeu fora de casa para o Malmo ainda por 3-2 nesse jogo da Champions League. 1,70, empate anula.
do Vikingur. E as casas de apostas estão nos obrigando a apostar no Austin. É inacreditável que às 10 da noite, Dallas e Austin, a dupla chance do Austin esteja pagando 1,82 na Betano. Né, o handicap mais 0,5 do Austin é a mesma coisa que dupla chance, é 1,82. O time que é o líder contra o sexto colocado. O Dallas é o sexto também fora de casa e o Austin é o melhor visitante. É inacreditável essa odd tá a 1,82. A melhor forma recente contra a 13ª forma recente. O Dallas em casa agora não conseguiu ganhar do New York City e não marcou gol, nos ferrando essa semana. Vem aí de 4 jogos que não consegue vencer. E o Austin vem de 5 jogos sem perder. Então, assim, inacreditável essa odd do Austin fora de casa. É um clássico local, Dallas e Austin, um clássico do Texas. Mas 1,82 eu achei demais para o Austin essa dupla chance. E ainda na MLS, vamos às 10 horas também. O Colorado Rapids contra o Los Angeles Galaxy. Ambos marcam a 1,60 na Betano. O Colorado em casa marcou gol nos últimos 5 jogos. O Los Angeles Galaxy fora marcou gol nos últimos 4 jogos. E os últimos confrontos entre eles foi 1-1, 2-2, 2-1, 2-1 e 3-1. Grande chance de ambos marcam. Essa odd que era para estar em torno de 1,40, 1,44. E a gente está pegando ela a 1,60 para finalizar o sabadão de noite. Ambos marcam então de Colorado e Galaxy. Domingão vamos começar com 6 da manhã, J2, Machida e Vevaren Nagasaki. E também às 6 da manhã, Yokohama e Chiba. Nós vamos utilizar aquele mercado especial da Betano que é ambos marcam ou over 2,5 nesses dois jogos. O Yokohama e o Chiba tá 1,78 a odd e o Machida e o Vevaren tá 1,72. Então a gente vai escolher esse mercado da Betano. Quem não tem Betano pode fazer o cadastro aqui na descrição do vídeo. Tem um link do Rei para ganhar até R$300 de bônus no primeiro depósito da Betano. E quem utiliza outras casas pode utilizar o over 2 asiático. Confronto entre times semelhantes, com histórico muito bom de ambos marcam e over. O Machida, na casa do Machida contra o Vevaren, 3-3, 1-1, 2-2, 1-1. E os últimos 5 jogos do Machida em casa, todos bateu, ambos marcam. E o Yokohama contra o Chiba é o líder, o vice-líder da competição, líder empatado em pontos contra o nono. Então aí se a gente for olhar, o Yokohama em casa também tem tomado seus gols e o Chiba fora tem feito bastante gols. 1, 2, 3, 4 jogos teve ambos marcam e ele marcou gol fora de casa em 5 jogos seguidos, o Chiba, então eu vejo com muito valor esses dois, ambos ou over na J2. 10 horas da manhã, Hanheim contra Sognodal, é o time que nos ferrou na última sexta-feira também, na última semana, porque a gente precisava da dupla chance dele, acabou 3-2. Então a gente vai agora, ambos marcam e over 2,5. O ambos e over, não é ou over. Tem que sair do 2-1 em diante. É o time que é o terceiro colocado contra o quinto. E na forma recente, os dois times vêm da mesmo jeito, é o terceiro e o quarto, com 3 vitórias, um empate e uma derrota, muitos gols marcados. O campeonato da Noruega B sempre tem muitos gols. Então vamos aí de ambos marcam e mais de 2,5 às 10 da manhã. Ainda às 10 na Suécia, temos 2 jogos. O primeiro é o AIK contra o Kalmar. Nós vamos em over 2 asiático, do AIK e Kalmar. Tem que sair 3 gols para a gente ganhar a aposta. 2 gols, a aposta é devolvida. Então, nós vamos confiar aí que sai mais de 3 gols, porque o histórico entre os times é de 2-0. Por isso que eu não escolhi o mercado especial da Betano de ambos ou over. Mas o Kalmar, fora de casa, ele simplesmente nos últimos 4 jogos é 2-1, 3-1, 1-1 e 1-1. E o AIK em casa perdeu de 1-0 para o Mjällby, depois 2-2 com o Sirius, ganhou de 2-0 do Malmö e ganhou de 1-0 do Gothenburg. Então por isso que eu escolhi o 2 asiático também, para a gente evitar esta zebra, mas vai ser um jogo muito bom. O outro jogo das 10 que eu escolhi é na Suécia B, o Halmstad contra o Tixens. O Halmstad já nos deu o green semana passada, a gente vai manter a mesma ideia de ambos marcam, porque o Halmstad tem tomado muitos gols,
tanto em casa quanto fora de casa, que foi o mercado escolhido semana passada, e ele recebe o terceiro colocado, e na forma recente é o melhor time da competição, não perdeu nenhuma nos últimos 5 Homestad, é o nono. Então a gente vai em ambos marcam porque o Tixens tem feito muitos gols. Quando perdeu para o João Coping de 5, fez 2. Então fez 3, fez 2, fez 2, fez 2 e fez 3. Então a gente vai no ambos marcam, torcendo na verdade para o Halmstad fazer o gol dele, que vai ser o mais difícil. Eu acredito que o Tixens vai fazer o gol para nos dar o green. Quase terminando aqui, Molde e Haugesund, na Noruega, 1 da tarde. Eu escolhi vitória do Molde e mais de 1.5 gols a 1,60 na Betano. Os últimos jogos entre eles 5-4, 3-1, 3-1, 2-0. O Molde em casa é muito forte e o Haugesund fora normalmente tem tomado 2 gols. O líder da competição contra o 13º. Fora de casa, o Haugesund tem 7 jogos, tomou 13 gols e marcou 10, então uma média de quase 2, e o Molde em casa tem 8 jogos, fez 19. Uma boa chance de ambos marcam aqui, o Molde tem vazado bastante, então aí uma vitória do Molde ou ambos e over também deve bater a 1 da tarde. Um dos melhores jogos que eu escolhi é a Irlanda, 2 da tarde, Sligo Rovers contra o UCD, ou Universidade de Dublin. O Sligo é o quinto colocado, o CD é o último, pior defesa da competição. Vitória do Sligo e mais de 1.5 gols está 1,65. Excelente oportunidade para a gente ganhar dinheiro aqui. O CD tomou 3-0 fora de casa, 2-0, 2-0. Ganhou do Finn Harps, que é o pior time junto com ele, e tomou 3-0. Dos times médios para bons, o CD tomou 2 gols ou mais sempre. E o Sligo vem muito bem na competição, é a segunda melhor forma, só atrás do top das galáxias da Irlanda, que é o Shamrock Rovers. Nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, venceu 3 e empatou 2. Excelente oportunidade a 1,65. Então finalizamos aqui as dicas do Preto com Verde. Lembre-se de se inscrever no canal, por favor, dê aquela moral, compartilhe com seus amigos. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações e que seja um final de semana abençoado e cheio de greens para nós. Beleza? Forte abraço e tamo junto!